vídeo tá ruim aqui. Olá pessoal, tudo bem? Vamos só sincronizar tudo aqui, ver se o Dr. Rodrigo já está se vendo aí na tela. Vou ver se eu estou vendo vocês também aqui na tela do meu computador. É bom que dá tempo do pessoal ir entrando. Deixa eu ver aqui. Já tem muita gente entrando aí, Rodrigo. Deixa eu só ver se a gente já está online aqui. Já estamos online. Vou alternar a tela. Achando aqui onde que tá. Deixa eu procurar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Marta, Eliene, Ana Alexandrina. O pessoal está entrando rápido. Dr. Rodrigo já está na tela, vocês estão vendo ele aí. Boa noite para todos e bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. Magda, pessoal. Rodrigo, já conseguiu se ver aí? facebook.com/Dr. Icaro Alves? Consegui, me vejo. Ótimo. Não que isso seja uma boa coisa, né? O Rodrigo se ver, mas a gente vai, né, deixar isso passar, né? Pois é, pessoal desejando boa noite aí, você tá conseguindo seguir? Tô sim. Beleza. Então, como vocês já sabem, hoje a gente vai conversar sobre os erros mais comuns que pacientes cometem e detonam seu tratamento, seus resultados, e os erros mais comuns que profissionais de saúde também acabam cometendo e muitas vezes sem querer, às vezes não, detonam o resultado dos pacientes. Veja bem, ninguém está aqui para fazer crítica negativa, destrutiva a ninguém. A gente está aqui, né, Rodrigo, para ajudar, para indicar caminhos, para mostrar o que de repente você vai submeter ao teu juízo crítico e vai ver que presta ou que não presta para a sua saúde, para você avaliar. Rodrigo, se apresenta aí, fala das suas redes, você dispensa a apresentação, né? Mas vamos lá. Que isso, meu amigo, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Rodrigo Churelha, sou médico, trabalhei no ramo de medicina preventiva, integrativa, parte de medicina do esporte. Sou ortopedista, traumatologista também, médico do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí nessa luta aí pela medicina preventiva e integrativa e fazendo essa rede de saúde e de prevenção aí pelo Brasil, junto com o meu amigo Eco Alves, que é um médico que eu indico de olhos fechados em Brasília. Boa noite, pessoal. Posso dizer o mesmo. Tirando o fato dele ser vascaíno e eu ser flamenguista, mas por vocês a gente rompe essas barreiras, né? Afinal de contas o Vasco foi recentemente eliminado, não tem mais grandes problemas, né? Não, mas tudo bem, beleza. Então, gente, Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu tava elencando aqui, Rodrigo, antes da gente começar, os principais pontos que eu vejo que os pacientes mais erram e que os profissionais de saúde mais erram. O que eu consegui identificar, principalmente, é o seguinte, não sei se você concorda. O paciente, muitas vezes, ele quer uma solução mágica sem que ele tenha que melhorar os hábitos de vida e o estilo de vida dele. E o profissional de saúde, ele acaba, muitas vezes, caindo naquela rede do pessoal que visita ele de suplementos, de remédios, de tratamentos. É uma rede que às vezes fornece ganhos que não são os mais lícitos, para não botar de outra forma, e acaba esquecendo ou não botando como mais importante um estilo de vida adequado para o paciente. Você concorda ou você acha que tem coisas mais importantes do que isso que detonam a performance paciente profissional? Ícaro, eu acho que hoje em dia a gente está vivendo um momento bem difícil no ramo da saúde no Brasil. Muito vou até chamar para a gente, muito por culpa nossa também, né? Minha, sua, de outros amigos nossos profissionais. A gente já conversou sobre isso em privado, porque as pessoas, alguns profissionais estão saindo da faculdade, e eu vou puxar mais para o meu lado, tá? Para o lado médico também, já que tem muito médico assistindo, e querendo fazer o que a gente faz logo depois de sair da faculdade, né? E isso acarreta que temos alguns anos aí de bagagem. A gente tem residência, pós-graduação, enfim, que nos formou, né? Que nos apresentou para isso. Não foi do nada que isso aconteceu. Então, quando você não tem uma certa bagagem, você já quer começar a trabalhar com prevenção, porque prevenção, trabalhar com prevenção é muito mais difícil, né?
a gente que trabalha prevenção, a gente já teve do outro lado da moeda também, e a gente viu como é que o lado de tratar a doença, esse lado da indústria farmacêutica. E hoje a gente está no lado da prevenção. E para isso a gente também já passou pelo outro lado, a gente já passou por muitas coisas boas e muitas coisas ruins para chegar nisso, e teve alguns anos nisso. E acontece que algumas farmácias de manipulação, algumas empresas de suplementação se aproveitam desse espaço, né, deixado por essa falta de formação, e acaba vendendo algumas coisas milagreiras, que alguns profissionais até caem nisso, assim como a população cai, assim como tem população que compra gel redutor, shake emagrecedor, enfim, tem profissional que algumas coisas eles acabam acreditando também. E isso aí, esse milagre, na verdade, é um problema hoje bilateral, né? Não é só o paciente que está acreditando nisso. Eu acho que alguns médicos também estão pecando nisso, você não acha? Falou do lado do profissional de saúde, e eu concordo. Tem muita gente aí fazendo cursinho de final de semana e sai indicando as coisas depois de olhos fechados. E às vezes o cursinho de final de semana é bom, às vezes não é tão bom. Ao mesmo tempo em que você tem também o lado do paciente, que acho que a gente ainda não comentou, que busca um suplemento, busca um remédio, busca uma fórmula que possa trazer-lhe resultados sem que ele faça parte dele, sem que ele tome água direito, come direito, respire direito, durma direito, depois se lasca e a culpa é do profissional. É porque chega a ser chato, né, quando a gente falar sobre... que a gente fala isso todo dia, assim, parece até ser chato algumas pessoas verem isso. A gente fala mudança de hábito de vida, praticar exercício, beber água, dormir bem, evitar industrializado, comer mais produto natural, descasque mais do que desembrulhe, porque essas coisas são a base, né, de uma boa saúde, só que as pessoas querem acelerar o processo. Quanta gente chega no meu consultório e fala assim: doutor, eu quero perder 15 quilos em um mês, quero perder 15 quilos em 10 dias. Eu falo assim: querido, olha só, isso aí você adquiriu durante o tempo, né? Foi muito tempo que você adquiriu. De uma forma natural, a primeira coisa que nós temos que fazer é melhorar a sua saúde, né? E a estética é só consequência de uma boa saúde e não um detrimento de uma boa saúde. O problema é que hoje as pessoas estão procurando a estética sobre a saúde. E isso, a longo prazo, a gente já está vendo alguns problemas, mas acredito que daqui a algum tempo vai ser muito pior, né? É verdade. Isso aí a gente já vai para o primeiro mito que eu ia discutir. O cara é vidente, então ele já sabia qual era o mito, pelo visto. Primeiro erro que o paciente comete em saúde, e o profissional também, é colocar resultado antes de saúde. Isso acontece muito em emagrecimento e, em segundo lugar, em ganho de massa muscular. O que eu mais tenho visto é o cara chega no consultório. Para mim é raro chegar, não sei se para você ainda chega. Para mim é raro porque me acompanha nas redes sociais, vê lá que eu não compactuo desse tipo de ponto de vista de conduta, que eu boto para correr paciente assim: mas doutor, eu quero o resultado X, muito mais comum, emagrecimento ou ganho de massa muscular, e esse que é o meu foco. A qualquer custo, esse paciente não me interessa. Nem estética. Se o paciente não quer ter saúde como meio de obter isso, não adianta o paciente querer tomar o que for, querer consultar o médico que for, fazer o tratamento mirabolante que for. Ou ele não vai ter resultado e vai botar a culpa em você, ou vai ter um resultado fraco, ou vai ter um monte de efeito colateral, ou então, o que é pior, vai ter alguma coisa grave. Em todas essas situações, na maioria das vezes, ele vai botar a culpa: não fui orientado pelo médico, ou então, ninguém nunca me disse isso, eu não sabia, e depois ele colhe resultados ruins. Eu não atraio mais esse tipo de paciente por um trabalho nas redes sociais que é pesado, deixando claro: cara, me procura quem quer ter saúde e ter qualquer objetivo em saúde como consequência. Eu sei que você também é assim, né, não? Eu acho que é mais difícil esse paciente procurar a gente, que graças a Deus a gente chegou num momento assim, de vida profissional, que as pessoas que nos procuram, elas já nos conhecem antes de nos procurarem, né? Tipo, ninguém vai no nosso consultório pela plaquetinha do lado de fora. Sim. Então, uma coisa que é muito boa é porque elas já sabem como a gente pensa, né? A gente já deixa isso bem claro dia a dia. A gente faz um trabalho que acaba que é um trabalho de conscientização. A
A gente faz um trabalho de conscientização e que toma muito o nosso tempo. As pessoas não têm noção do quanto do tempo que eu gasto para fazer um texto, de quantos artigos eu leio para fazer um texto, você também. Já vejo seus artigos diariamente, seus posts. Então, assim, as pessoas não têm noção, tanto que os profissionais da saúde, pouco nos criticam, porque a gente sempre está embasado, né? Então, a gente demora muito tempo para poder passar essa conscientização. Eu até estou em casa, quando eu estou em casa trabalhando, fazendo texto, né? Minha mulher chega e fala, você está fazendo o quê? Você está trabalhando? Ela já sabe que eu estou trabalhando, né? Eu estou fazendo post no Instagram, mas ela sabe que eu estou trabalhando. Ela sabe que é um trabalho para mim, e de fato é um trabalho de conscientização, né? E isso também nos dá essa possibilidade das pessoas que nos procuram já conhecer como são nossos métodos, como nós pensamos. O problema é quando procuram pessoas que elas não sabem como trabalham. Isso é bem complicado hoje, isso me preocupa muito, né? A gente conversa bastante sobre isso, nós médicos, a gente tem um grupo legal sobre isso, a gente conversa bastante, mas isso me incomoda bastante, porque profissional, e nem quero entrar nisso, cara, mas o profissional nunca deve usar estética em detrimento de saúde. Nunca, né? E por eu trabalhar com atleta e ter bastante até atleta de várias modalidades e até fisiculturista, algumas pessoas me procuram achando, porra, achei o cara que vai fazer o que eu quero, vai me passar o que eu quero. E chegar lá se arrepende. Chegar lá, fala, porque não é. Eu explico por A mais B por que eu não vou fazer. Eu explico por A mais B o que falta também é o profissional separar um tempo, separar. Ele não consegue fazer uma consulta em meia hora para explicar o porquê que você não vai fazer aquilo, e o porquê que você vai fazer vai ser melhor, ele vai chegar no objetivo dele um dia. Mas você tem que ter tempo para isso. Então, em 5 minutos, 10 minutos, não dá, né? Então, realmente, você pensa que nem eu, a gente demora 1 hora, às vezes demora até mais, às vezes a gente pede para voltar, porque não tem como, né? A gente precisa explicar tudo. E o grande problema é que o paciente tem que ter confiança em você. Se você consegue adquirir a confiança, ele vai seguir o que você quer e vai chegar no objetivo dele. Agora, se você não conseguir adquirir a confiança dele, ele não vai fazer. E uma forma que eu já aprendi, e eu sei, dele não adquirir sua confiança é você fazer o que ele quer e não o que deve ser feito, né? Eu acho que alguns ainda faltam pegar isso. Tem muito profissional de saúde que é inseguro, né, Rodrigo? E aí, por conta disso, fala, pô, eu vou perder o paciente se eu não fizer um pouco do que ele quer. O problema é que, às vezes, um pouco do que o paciente quer, se você fizer, pode ser extremamente danoso para ele. Por exemplo, hoje em dia, tem paciente que já chega com o nome do hormônio que ele quer usar, porque ele olhou na internet, porque a vizinha usou e tudo mais. Ainda chega paciente para falar, e eu explico por A mais B o que não dá para fazer em 10 minutos, em 20 minutos. Olha, não dá para ser isso aí, porque você tem que entrar no meu site, lá tem o material para você ver, tem vídeo. Hormônio não dá para você utilizar sem ter bons hábitos de vida, senão a ordem que vai ser executada pelos tecidos vai ser errada e vão botar a culpa no hormônio. E é justamente esse assunto que puxa o segundo erro que eu quero discutir com você. Recebi recentemente uma paciente que ela falou para mim o seguinte, o médico falou para ela, eu não vou fazer para você nem químio, nem rádio, nem tirar as 2 mamas suas e nem o bloqueio hormonal para o câncer, tá? Eu não vou falar de nada disso para você. Eu vou só melhorar os hábitos de vida. Não, muito pelo contrário. Você não pega o médico para falar isso. O médico já entra, às vezes, o colega com químio, com rádio, tira as 2 mamas de uma paciente, faz um bloqueio hormonal na paciente lascado. Eu tô falando de mama, útero, ovário, mas você pega vários colegas que sequer falaram para a paciente, você vai comer direito, você vai se exercitar, você vai respirar direito, como uma forma até do sistema imunológico funcionar melhor e criar melhor a célula de câncer. E aí, essa é pedreira, né? Você pega muito no consultório, isso aí? Não só assim, isso aí é só um exemplo, né? Tem piores. Eu acho que quando o profissional, quando o leigo procura um profissional, é porque ele quer ter uma orientação, ele não quer ter um papel, né? Ele não quer ter só uma conduta, ele quer ter uma orientação. Então, se procura um nutricionista, ele não quer um plano alimentar, ele quer aprender a se alimentar.
concorda? Sim, Se sem ele dúvida. procura um médico que trabalha com medicina preventiva, ele não quer fórmulas para prevenção. Eu acho que muitos até pecam nisso. Ele quer aprender a prevenir doenças, ele quer aprender longevidade, ele quer O que fazer, né? a viver melhor. Então, volto a bater na tecla. Muitas vezes o ser prático, para ser mais rápido, você acaba não fazendo o que deveria, né? Eu não estou me preocupando em fidelizar o paciente, porque eu falo assim, o cara me ensinou tudo na primeira e na segunda consulta, então não vou voltar. Se o profissional pensa isso, está muito errado. Você não tem que se preocupar em fidelizar, você passar as coisas aos poucos para ele voltando. De acordo. Eu acredito que o ensinamento tem que ser desde o primeiro contato, né? Se vou no profissional e ele me mostra o caminho desde o primeiro contato, é esse que eu vou me fidelizar, né? Sim. E não que vai me dar uma fórmula pronta e falar, amigo, faz isso que você vai conseguir. Porque aí você não está mudando a vida de ninguém, você só está dando uma fórmula pronta, né? Você sabe que um colega virou para mim uma vez, falou, Ícaro, eu peguei um paciente seu uma vez que reclamou que você é muito brabo. Reclamou que você fala demais na primeira consulta, cobra demais e que podia ser mais gradativo. Aí eu falei assim, eu não sei para esse colega médico, eu não sei se esse paciente, se ele tiver um quadro mais severo, se ele vai voltar numa segunda consulta, ou se ele vai ter um infarto, um derrame, ou alguma coisa que leve a vida dele, enquanto eu quis ser mais paulatino para ele, mais gradativo, para que ele não se assustasse. Então eu prefiro que o meu paciente saia do consultório com um monte de papel, um monte de indicação de livro, de literatura, e que ele saiba claramente tudo que ele tem que melhorar, e aviso para ele, você pode até botar em prática no seu tempo, mas a sua ampulheta já foi virada. Já foi virada. Talvez, se você demorar demais para botar em prática, o teu quadro não te permita colher o resultado a tempo de ter uma coisa mais severa. E tem colega que fala, você é radical demais. Eu falei, colega, desculpa, a minha forma de conduta é aponto tudo, fico com a consciência tranquila e tem um ser humano bem tratado na frente. Ele vai escolher o tanto que o sapato aperta e com qual grau e tempo e energia que ele vai investir em cada coisa. De acordo? Eu até costumo dizer, né, que você sabe disso, a primeira coisa que eu trabalhei foi ortopedia. Né? Não tem, Sim. Acho que é uma das especialidades tradicionais, né? Eu fiz ortopedia no lugar mais tradicional que tem aqui no Rio, que é no UFRJ, então é uma coisa bem tradicional. Eu sou filho de ortopedista, meu pai é ortopedista. Então acaba que o exemplo que eu tenho disso, né, de como ser médico e do que ver, foi em casa. Eu aprendi muito com meu pai. Meu pai é ortopedista, trata osteoporose, por exemplo. E como ortopedista, ele sempre teve uma lista de alimentos que ele passava para o paciente, ele explicava desde sempre a prática de exercício físico e toda a mudança de hábito de vida. E isso, como ortopedista, isso é uma coisa que todos os profissionais deveriam saber. Então, eu sempre tive muito isso na minha cabeça, né? Então, tudo que eu tracei foi pensando em prevenção, né? Por isso embora eu adore ortopedia, trabalho com isso no dia a dia, inclusive trabalho com isso no Vasco também, mas eu fui procurando essa parte de preventiva, enfim. Por quê? Porque eu acredito que se a gente ficar parado naquilo de que você vai fazer isso, tem que fazer isso e acabou, faz, porque quem manda sou eu, que eu sou o médico e isso aqui está certo, está errado. Né? Então, eu só aprendi em casa, desde pequeno. Então, eu sempre tive essa visão. Se você não mudar a cabeça do paciente, não há papel que ele vá seguir. Perfeito. Entende? Você tem que mudar a cabeça do paciente. Ele tem que confiar em você, que aquela é a melhor estratégia e que aquilo vai mudar a qualidade de vida dela e por quê. Você tem que explicar isso. Então, esse exemplo eu aprendi em casa. Talvez alguns, por uma formação totalmente tradicional e de endeusamento, não querem perder esse tempo de submeter a explicar o porquê. Sim. E o explicar o porquê é o principal para você mudar a vida de uma pessoa. Entende? Não adianta você chegar para ela e falar, por favor, tira o glúten, tá? Você vai tirar o glúten a partir de hoje. Não, doutor, mas por que eu vou tirar o glúten? Porque eu li num lugar, só quem tira glúten é celíaco. Por que você está me falando para tirar o glúten? Por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ah, tá bom, se você quiser ler, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Tá bom?
E a pessoa lê, a pessoa procura, a pessoa vai querer seguir o que você está falando porque sentiu confiança em você e você está fazendo isso. E isso é uma coisa que eu sei que você também faz muito bem. Mudar a cabeça, não só dar um papel. Né? A gente tenta... tenta... na impressora e entregar é muito fácil. Sim, a gente tenta isso há quase 20 anos. Começou a dar certo, graças a Deus. Né? Olha só, quanto a isso, a gente já postou sobre água com limão, a gente já postou sobre suco detox, a gente já postou sobre a importância de desintoxicar até pelos hábitos de vida. E você sabe o que eu tenho mais visto? Paciente que às vezes chega no consultório com sintoma de intoxicação, passou por vários médicos, nenhum deles deu nenhuma atenção para desintoxicar o paciente ou para falar para o paciente intoxicar-se menos. Eu sempre falo no meu livro, no 11 Hábitos de 11 Semanas, nas palestras, que não é só desintoxicar-se periodicamente, é intoxicar-se menos no dia a dia, tá? Só que às vezes você pega uma paciente que ela tá na sua frente, linda, maravilhosa, mas deve ter 2 quilos de maquiagem na cara dela. E ninguém nunca avisou para ela sobre a importância de procurar maquiagens, cosméticos e o que quer que seja com menos químicos, com menos metais tóxicos. Se alerta isso para os seus pacientes, que eu tenho alertado para as mulheres. As mais bonitas chegam no consultório e falam, vem cá, você usa esse tanto de tinta cheia de chumbo, cádmio, arsênico e tudo mais que não presta no teu rosto. Você acha mesmo que não está entrando pela pele um monte de toxina e você está aí tomando água com limão todo dia ou não toma? E aí? Isso é engraçado que, eu não sei se você viu, há um tempo atrás eu fiz até um post sobre isso, foi bem... criticado. Bem criticado. Os meus também são. Que eu falei sobre maquiagem, que eu falei sobre creme, que eu falei sobre desodorante. Nossa Senhora, foi uma chuva naquela época, isso eu mostrando os artigos. Ontem eu estava assistindo televisão, assistindo a Rede Globo, né, que é a maior rede do Brasil. Nossa, mas é uma beleza a Rede Globo, top. Não, mas eles estavam falando justamente sobre isso. Ah, então eu fiquei surpreso agora. Fiquei surpreso também na hora que eu estava vendo, na hora que eu assisti. Eu tomei um susto, porque estava falando justamente sobre isso. E é uma coisa que foi um avanço, né, cara? Isso tá na grande televisão, né? Isso tá na grande mídia. É um avanço absurdo, né? Sim. E isso me assusta mais ainda, tá na grande mídia e as pessoas não serem alertadas sobre isso. Porque o grande problema, e isso é um problema educacional, e não estou falando só de médico, tá? Porque eu acho que os médicos até em geral, no Brasil, se você... porque as pessoas gostam de bater muito em médico, mas acho que nossa classe em geral, comparativamente, é muito bem formada, né? É muito bem formada em geral. É óbvio que tem exceções, mas o problema é que qualquer profissional estuda por livro, né? Não estuda por artigo. E os livros estão atrasados 15, 20 anos, 10 anos. É verdade. O Harrison foi falar sobre medicina preventiva agora, em 2016. O Harrison foi falar de cromo para insulina e companhia há uns 3 anos atrás. Exatamente. Né? Triste. Então, assim, é triste. Né? Então, é complicado. Então, isso só está chegando nos livros agora. A gente falava de fadiga adrenal e ainda apanha até hoje quando a gente quer falar, por exemplo, sobre fadiga adrenal, que é uma coisa bem debatida, e fala, não é fadiga, é insuficiência. Não importa. O que importa é que a gente pega o paciente na nossa frente, os sintomas são aqueles e a causa é aquela. Então essa briguinha de ego, de existe ou não existe, acaba atrapalhando a vida de muita gente. Concorda? Muito. E olha só, fadiga adrenal. Adrenal é como se fosse a glândula Highlander, só se cortar a cabeça, né? Porque tudo pode ter fadiga no organismo, mas a adrenal não. Estranho. E sobre a Globo, eu tenho que falar sobre a Globo, sabe por quê? Tem programas na Globo que me causam um mal-estar lascado. Gostou da piada, né? Mas o que acontece? A mim também. O Globo Repórter, por exemplo, costuma fazer umas matérias sobre saúde muito boas. Seria legal se a Globo aprendesse mais com a equipe do Globo Repórter. Mas enfim, passando pra frente, olha outro erro aqui. Você já viu que agora todo idoso
que chega com déficit cognitivo é diagnosticado como Alzheimer. É incrível. E muitos já chegam usando com a medicação para Alzheimer. O negócio tá feio. Sendo que o New York Times publicou há uns 5 anos atrás um artigo chamado Velhice ou Carência de B12. E hoje em dia a gente sabe que a B12 ela só não é mais falada, sabe, como a vitamina que é. Todas as vitaminas do complexo B são importantes para a função neurológica, cognitiva, psiquiátrica, psicoemocional, psicológica, como queira chamar. Mas a B12, então, que custa menos que 5 centavos por dia, é fundamental. Não vale a pena vender. Não vale a pena. E aí, por conta disso, os pacientes não ficam sabendo da importância da B12. Eu sei que você já postou sobre isso, no meu site tem sobre isso, mas vale a pena a gente alertar as pessoas. Gente, se você tem um problema neurológico, psicológico ou psiquiátrico, cuidado com ser taxado com Alzheimer, Parkinson, ou ter que tomar um antidepressivo. Pode ser que você precise de complexo B, B1, B6 e B12. E aí, qual que é a tua experiência nisso? Porque eu tenho pego no consultório metade dos pacientes com carência de B12. E aí? O problema sobre a B12 você falou muito bem, e a mesma coisa que acontece no meu. Acho que o nosso público é bem parecido. Então acaba que a gente pega a mesma coisa. Mas falando sobre Alzheimer, né, que você começou a falar aí, é uma coisa que toda vez que eu falo de Alzheimer até me toca um pouco, porque eu tive um avô que teve Alzheimer, né? Então eu queria muito ter a consciência que eu tenho sobre Alzheimer na época, né? E na época eu ainda não era formado e tudo, eu não tinha essa conscientização que eu tenho hoje, e mesmo se eu tivesse formado, ainda não teria a bagagem que eu tenho para falar o que eu falo hoje. Alzheimer, muitas pessoas não sabem, é considerado como diabetes tipo 3, né? Sim. Alguns estudos mais recentes chamam Alzheimer de diabetes tipo 3. Uma vez eu recebi um paciente Alzheimer no meu consultório, que a família levou. Esse paciente veio de longe, esse paciente veio de São Paulo, a família do Rio, não sei nem se eles estão assistindo aqui, enfim. E ele chegou com um diagnóstico firmado de Alzheimer, estava no meu consultório e estava na recepção comendo biscoito goiabinha. Meu Deus. Quando eu saí do consultório, que eu senti o cheiro na recepção, eu falei, pô, isso não é daqui de dentro, porque no meu consultório não tem isso. Eu imagino. Daqui de dentro. E aí eu virei, pode até ter cheiro de frango, batata doce, alguém lá com marmitice, que acontece às vezes quando dá atleta, mas goiabinha não. Então quando eu senti aquilo, porque atleta você sabe, né? Senta em qualquer lugar e se der a hora, amigo, eles comem, não importa onde está. Ah, tá na recepção. E o cara não espera 20 minutos. Enfim. E aí eu senti aquele cheiro e comecei a falar com ele antes dele. Quando ele entrou e me falaram que o filho me falou o que era, tudo, eu falei, então já está tudo errado, porque eu já vi desde o início. Então a gente já começa mudando o hábito, né? A gente já começa mudando o hábito. Cara, eu acho que a grande verdade, se a gente parar para pensar bem, e eu não sei nem se está dentro dos seus tópicos aí, porque eu estou mais gostando disso, que o negócio está fluindo, né? A gente não conversou sobre isso antes, mas se você puxar aí, não sei se está nos seus tópicos, mas quando teve essa mudança da lipofobia, né? Do medo de gordura, e a troca pelo carboidrato, foi quando diminuiu drasticamente a longevidade das pessoas, da população em geral. Né? Acho que você concorda comigo. Isso aí lá da década de 40, 50, 30. E hoje em dia a nossa ideia de expectativa de vida era maior, mas na verdade eu estou preocupado, sabia? Se tiver um novo consenso, eu não acredito tanto nesses consensos, não. Você pode ver que as pessoas que se alimentavam mais de alimentos orgânicos, se alimentavam mais se descascavam mais que desembrulhavam, né? Viviam até bem mais, né? Talvez tinha um problema da falta de diagnóstico de algumas coisas, enfim, mas hoje essa carboterapia que eu chamo, né? As pessoas pegam o carbo como para poder resolver a vida delas em tudo, tá triste, come carbo, tá feliz, come carbo, vamos comemorar com carbo. Isso até por conta econômico, tá? Eu sei que carboidrato é muito mais barato que proteína e gordura, eu entendo tudo isso. Mas enquanto a gente não conseguir bater nisso e tiver essa conscientização, não, carboidrato não é vilão. O problema é esse excesso absurdo. Tá? Sim. E a maioria das doenças que a gente está
tendo que tratar hoje, isso é até um problema de saúde pública, né? Os gastos com saúde que a gente tem hoje, hipertensão, diabetes, cetose hepática, Alzheimer e vários outros, a gente resolveria muito mais somente com campanha de conscientização. Mas isso não ocorre. As pessoas têm medo de fazer um terror nutricional, que eu entendo totalmente, sou totalmente contra o terror nutricional. Mas isso não seria um terror nutricional, seria uma conscientização, uma simples conscientização, né? E eu acho, inclusive, que o acesso a nutricionistas funcionais e tudo na rede pública tinha que ser muito mais amplo, né? É muito difícil ser uma pessoa na rede pública conseguir marcar com um nutricionista, é bem complicado, com um nutrólogo, enfim, para ensinar a fazer essa prevenção. Na verdade, o alimento, o maior alimento que você tem, o maior remédio, a melhor coisa que você tem para a saúde é alimento, que você bota dentro da sua boca. E o pior veneno também vem da sua boca. Sim. Aí você tocou em tanto aspecto aqui que a gente ia tocar mais para frente, que vamos lá, vamos discutir então. Toda vez que você se entope de carboidrato, você exaure o teu organismo de vitaminas do complexo B. Porque as vitaminas do complexo B vão ser hiperutilizadas para poder metabolizar o carboidrato. Aí, por conta de deficiência do complexo B, você vai ter um monte de problema, entre eles problemas hematológicos, neurológicos e do seu sistema imunológicos, reumatológicos e nervosos. Então, assim, começa por isso. Segundo, nutricionista é o tipo do profissional fundamental. Todo mundo devia ter um acesso mais amplo. Mas me preocupam alguns profissionais da rede pública, alguns, não estou dizendo todos, e até particulares, que continuam usando pirâmide alimentar desatualizada, cuja base é carboidrato, overdose de carboidrato, principalmente carboidrato simples, pirâmides que remetem a essa época antiga que você falou, onde a indústria do açúcar habilmente pagou um monte de estudo para deixarem o açúcar em paz e culparem a gordura, que é claro que o excesso de gordura também pode ser problemático. É uma questão de quais hábitos de vida que o paciente tem, se ele vai combinar o excesso de gordura com o excesso de carboidrato, e se eu explico em post, o Rodrigo explica em posts dele também, sabe? Agora... Mas não só o carboidrato, né? Não só o açúcar, né? As pessoas estão trocando pelo adoçante, que também dá um problema também bem parecido, né? 4 deles: sucralose, sacarina, ciclamato e aspartame. É um monte de caca. Se o pessoal sair agora e for quem já não nos seguia, né? Quem não usa stevia, xilitol, eritol, se as pessoas saírem e forem na dispensa, vão achar esse adoçante agora, com certeza. E é o que foi imposto, né? Imposto durante muito tempo. Se você tomar adoçante, você beber bebidas com adoçante, você vai prevenir tudo isso. Na verdade, você está ajudando a ocasionar da mesma forma. Sim, os adoçantes, quando aquecidos, né, a gente sabe que o aspartame e a sucralose aquecidos formam produtos pró-cancerígenos, pró-oxidantes e degeneradores do cérebro. Se eu não me engano, a sacarina, ou um desses 4 aí, é invenção de uma grande companhia chamada Monsanto. Mas é um pessoal tão gente boa, preocupado com a evolução da humanidade. Só que não, né? Então mas daí... Vai piorar. Vai piorar, claro, porque estão desenvolvendo outro sempre. A Monsanto agora é Bayer, né? Eles estão tratando de alimento, agora o alimento está na mão deles, o remédio está na mão deles. Mas dizem que se é Bayer é bom. Será que não se manteve isso, doutor Rodrigo? Não sei. Complicado. Vamos para o próximo erro, então. Esse aqui você vai adorar. Uma paciente minha foi numa gineco dela, obviamente desatualizada, e a gineco, paciente minha, a gineco respeitou que ela estava fazendo modulação hormonal, que é otimização, tá certo? Comigo. Mas ela disse, olha, você não deveria fazer, porque você é mais velha, paciente com 60 anos, não sei que paciente é tão velha para fazer modulação com 60 anos, e disse que não concordava com tantos exames e com o método desses médicos da medicina integrativa de pedir muito exame. E foi mais além. Quando a paciente falou para ela que ainda tinha alguns calores incômodos gerais, mas que tinham melhorado muito, a ginecologista pede para ela procurar um psiquiatra. Não, é brincadeira. Calores da menopausa agora, tratem com psiquiatra.
Então é um conjunto de besteira a que os pacientes estão submetidos aí, que é absurdo. Primeiro é o seguinte, usaram o nome modulação hormonal de forma comercial, e agora tem gente que acha que modulação hormonal é uma coisa ilícita, que não é adequada e que é sempre comercial. Gente, não é porque um médico é ruim que todos sejam ruins. Não é porque um borracheiro é ruim que você nunca mais vá num borracheiro, porque todos são ruins. A gente tem que parar com as generalizações imbecis, concorda? Antes de eu falar sobre isso, que eu até abri um slide aqui para poder falar sobre isso, para tentar, se você deixar. É claro, você pode tudo, rapaz. Dar uma visão melhor disso que a gente está falando, porque... Mas antes disso, eu queria deixar bem claro, eu e o Ícaro, né, Ícaro, porque a gente falou da Baia da Monsanto, que a gente ouviu, a gente não tem certeza de nada. Mas é claro, é claro. A gente ouviu na imprensa, tá? Por favor, não me interprete mal. Porque senão as pessoas pensam... Enfim. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Tá ouvindo? Sim, tá o pessoal tá vendo colesterol e como ele é importante para a síntese de vários hormônios. Olha aí, gente. O grande problema, quando a gente fala de regulação hormonal, é que o profissional que recebe o paciente, quando ele fala em regulação hormonal, eu vou até pedir pro pessoal, vou fazer diferente, vou pedir pro pessoal escrever nos comentários. Vamos fazer uma coisa mais interativa. Escrever no comentário qual o primeiro hormônio que vem à cabeça quando a gente fala de regulação hormonal. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal pensa. Pessoal, rapidex aí nos comentários. Quando a gente fala então de modular os hormônios, regular os hormônios, qual é o primeiro que vem na sua cabeça? Em matéria de necessidade que você está querendo provocar o pessoal, o que eles acham que é mais necessário? Não. Quando eu falo de hormônio, qual é o primeiro hormônio que vem à cabeça? É sim, ok. Isso eu quero saber. O pessoal começou a escrever? Sim, testosterona foi o primeiro. Doutora Ana Paula Rodrigues, excelente médica de São Paulo, fala em testosterona. Botaram ovários e tireoide. Não, mas o primeiro hormônio que as pessoas pensam é a testosterona, certo? Sim, exatamente. Certo. Isso aí eu pergunto no meu consultório, tá? Então, dá até para fazer um trabalho sobre isso, porque eu pergunto para todo mundo. Primeira coisa que todo mundo fala quando fala de regulação hormonal é a testosterona. O preconceito começa aí. Porque quando a gente fala de regulação hormonal, você falou que tem uma médica aí, doutora Ana Paula, né? Olha isso aqui. Quando a gente fala de regulação hormonal, é isso aqui que a gente tem que pensar. O problema é que as pessoas só pensam no final. Só pensam nisso. Quando a gente fala de regulação hormonal, eu e o doutor Ícaro, a gente pede tanto exame. Sabe por que a gente pede tanto exame? Porque tudo começa aqui. Quando a gente fala de regulação hormonal, a primeira coisa que a gente pensa é o colesterol, né, Ícaro? Como é que está o colesterol desse paciente? Como é que está o LDL? Como é que está o HDL? Será que o LDL, por exemplo, que todo mundo chama de um colesterol ruim, né? Todo mundo fala que é ruim. Será que esse LDL está bom para a produção hormonal? Será que ele está numa boa taxa de produção hormonal? Certo, Igor? Certo. A gente pensa nisso. Quando a gente fala disso, a gente pensa no resto da cadeia, a gente pensa em progesterona, a gente pensa em pregnolona, a gente pensa em DHEA, a gente pensa em androstenedione, a gente pensa em cortisol, estradiol, DHT, regulação hormonal, pessoal, é tudo isso. É por isso que o exame, ele é grande. E eu vou bater em outro problema agora. Eu ainda não tive esse problema, mas sei de vários colegas que tiveram, de planos de saúde negando os exames de sangue sem saber nem o que o colega atendeu no consultório. E quando o colega pede isso tudo, é porque ele quer traçar um perfil para saber qual é o problema, senão ele vai voltar de novo, voltar de novo. Um que adoram negar a tal da homocisteína. Se você tem um colesterol alterado, se você tem triglicerídeos alterado e você não pede a homocisteína, isso é um erro grave, concorda comigo? Com certeza. Até porque o colesterol é a base para produzir todos esses hormônios que o Dr. Rodrigo mostrou nesse diagrama. Então, assim, às vezes o organismo está produzindo um excesso de colesterol porque ele está doido para produzir, equilibrar um monte de hormônios, e aí o sujeito vai lá e faz o quê? Corta a produção de colesterol e piora o problema de desequilíbrio hormonal do paciente, não é? Chega para o paciente e fala assim, você tem que parar de comer gordura, você colesterol, parar de comer gordura. E não fala nada sobre carboidrato, você tem que parar de comer gordura, para de comer gordura, o problema é gordura.
Ou então, vamos falar de outros problemas. Então, problema de esteatose hepática gordurosa, tem que parar de comer gordura. Bullshit, carboidrato, não é gordura. E falando desse negócio de plano de saúde, uma coisa que eu vejo que estão negando bastante, por exemplo, é a vitamina D. Cara, a vitamina D já está mais que comprovado todos os seus benefícios e prevenções, e até função hormonal, e prevenção, inclusive, de fraturas patológicas, osteoporóticas, enfim, e estão negando. Tipo assim, por quê? Sabe por que estão negando tanta coisa? E até tem um áudio que eu até te passei, não sei se você teve tempo de ouvir, de um médico falando sobre isso, e isso eu vou poder falar porque eu tenho o áudio aqui, é um cara bem grande no meio da medicina tradicional, falando que os planos de saúde não estão se ligando muito, porque a média de cada pessoa fica num plano 2 anos e depois muda. Então não está preocupado com a saúde do doente, está preocupado em fazer aquilo naquele momento. Então a prevenção hoje não é pensada, entende? Ela é focada em dinheiro. Aliás, eu posso denunciar aqui o que eu já falei na última live com o grande doutor Alan Dutra, que é o marido da doutora Ana Paula Rodrigues, os dois de São Paulo aí, que é o seguinte, a gente tem um monte de colega... A esposa do Alan? Exatamente. Ana Paula é a esposa do Alan. O que acontece? Tem muitos colegas nossos que têm mordaça na boca. Por quê? Se pedir exame demais, o convênio glosa o recebimento dos pacientes daquele convênio. Se pedir exame demais... Aquele convênio ajudou a colocar a gente dentro de alguns conselhos de medicina. E o paciente, o médico pode começar a responder uma sindicância atrás da outra por pedir exame demais. Eu não sei se acontece em quais CRMs do país especificamente isso acontece, mas eu tô te dizendo que colegas já vieram me denunciar. Aqui no meu estado, se eu pedir exame demais, o plano de saúde me denuncia igual metralhadora. E aí o colega vai ter que pagar advogado, vai ter que tirar horário de atendimento para ir responder denúncia, que muitas vezes são vazias, mas esse bullying muitas vezes acontece. Então assim, fica o pedido, né, nosso, de que eventualmente seja visto por que o colega pediu mais exames. Eu tenho um post sobre isso, você também tem, lá no meu site tem. Aliás, Rodrigo, tu tá precisando criar um site, hein? Porque você é um banco de dados ambulante e infelizmente o pessoal tá com dificuldade de... Vamos fazer uma hashtag, cria o site, Rodrigo, e vamos espalhar na internet, né, gente? Coloquem aí. Você, campanha Rodrigo Esperança, talvez seja donativo pro cara criar um site, né? Pois fica mais essa dica aí, hein? Tá precisando criar um site, hein? Então tá. É porque cara, até estão me cobrando isso, estão me pedindo isso, site, blog, mexer mais no Facebook, mas o tempo tá escasso ali. Tá complicado demais. Não vem com essa não, que você botar 10 minutos, você botar um artigo seu da semana, o melhor da semana, The Best Of, lá no blog, não vai te tomar esse tempo todo não. Eu vou indicar a gente pra ele. Né? Aí, ó, o pessoal tá aí colocando site Rodrigo, vamos fazer uma vaquinha. O pessoal já quer fazer vaquinha pra você criar seu site. Gente, fazer, essa semana eu vou fazer. Pronto. Campanha Rodrigo Esperança, olha só. E olha só outro erro aqui. Você acredita que tem paciente que vai a médico, o paciente tem sintomas, ele vai no médico, o médico pede meia dúzia de exames, vira pra ele e fala... Você tá bem, não tem nada. É praticamente uma hipnose, né? Virar pro paciente, você não tem nada. Gente, se o paciente tá na frente do profissional de saúde dizendo que sente alguma coisa, no mínimo psiquiátrica, ele tem alguma coisa psiquiátrica para ser vista. Não é? Então, assim, é hipnose. Você contrata o cara para dizer para você o que ele tem. Pede 20 exames, 25 exames... básicos que às vezes nem tem a ver com a queixa do paciente, às vezes é um geral que o cara sabe pedir, sabe? E vira e fala, você não tem nada. Como assim você não tem nada? Me explica. Complicado, né? E aí? É a mesma coisa que o paciente chegar para você e falar, pô, eu tenho dor quando eu corro. Você fala, então para de correr. Sim, exato. Olha, todo lugar que eu pego dói, então para de pegar. Né? É o dedo que está doendo, consulta um ortopedista. É quase a mesma coisa, né? É errado, né, cara? É bem complicado. Da hora que eu costumo dizer, eu não sei como é que você faz na sua consulta,
mas nos pacientes, se tiver algum paciente meu aqui online, acredito até que tenha, eu sempre falei, né, que a primeira coisa que tem na anamnese médica é a queixa principal. Claro, todo médico aprende isso. Sim. É a queixa principal. Eu nunca começo pela queixa principal. A última coisa que eu pergunto é a queixa principal. Porque eu não estou preocupado com o tempo. Eu sempre falo, eu vou te perguntar tudo que eu quero te perguntar sobre você. Qual é o seu nome? João? Eu quero conhecer o João. E eu pergunto tudo que eu quero saber do João. Hábito de vida do João, alimentação do João, que hora o João dorme, que hora o João acorda, se o sono do João é ruim, se o João pratica exercício físico, quais remédios o João tem, se o João tem alguma doença, se o João tem algum... Se o João... Quero saber a vida do João, antepassados do João, quero saber tudo do João. E no meio disso tudo, porque na verdade tem alguma coisa que às vezes incomoda o doente, o paciente, o seu cliente, mas ele não sabe o que é. Ele não sabe expressar o que é. E quando você faz isso, você acaba descobrindo mais coisas que ele queria te falar e que te ajuda muito mais. E quando eu chego no final, eu falei, o que é? Ele, cara, acho que eu já te falei tudo, é isso. Porque quando você foca só numa doença, numa queixa principal, né, é óbvio que eu não estou falando isso para especialidades mais tradicionais, tá? É óbvio, né? Vai no ortopedista, tá dando cotovelo, você vai examinar o cotovelo. Né? Tá, você vai numa ginecologista, é uma coisa ginecológica. Não estou falando sobre isso. O oftalmo vai fazer a avaliação oftalmológica. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando, as pessoas quando procuram a gente para essa parte de preventivo, né, a gente tem que pegar numa totalidade. Eu pergunto sobre a cabeça, como está a sua cabeça? Como é que está a sua vida? Aconteceu alguma coisa triste com você ultimamente? Alguma coisa que te chateia? Isso tudo você tem que saber. E não só você bater em cima de uma queixa principal, porque se você bater só em cima de uma queixa principal, você também vai ter uma resposta ruim e uma abortativa ruim sobre isso, né? Então, acho que a coisa de integrativa tem que ser integral, de fato, né? E não em cima de uma queixa. Exatamente. A queixa principal de você, paciente, pode não ser o que é principal para ser abordado em você. Eu criei um link que chama icaro.med.br/saúde. Simples. Eu coloquei nesse link lá tudo que eu acho que é o básico, fundamental para todo paciente ter saúde. Inclusive indicações de outros profissionais no país, que o grande Dr. Rodrigo tá lá como indicação master no Rio de Janeiro, top. Agora, olha só. Obrigado. Dispõe, pô. Você é brother. E é um cara que tem uma competência reconhecida, técnica e uma similaridade de condutas. Então a gente tem que indicar gente similar. Não tem jeito, gente com crenças similares. Mas olha só, gente. Se você melhora seus hábitos de vida, água, comida, exercício, sono, respiração, desintoxicação periódica e menos intoxicação, pegar sol regularmente, gerencia o estresse, é bem acompanhado, pode até ser que a sua queixa principal seja efetivamente a mais importante do seu caso. Mas se você tem hábitos de vida ruins, possivelmente vai caber ao seu profissional de saúde com uma abordagem mais integrativa tirar a capa do que você quer para saber o que você precisa. E isso aí é muito importante que você saiba que às vezes não é porque o foco que foi dado pelo profissional não é o que você gostaria, não significa que não é o que você precisa, né? Bom, acho que é bom a gente ir para outro erro aqui, né? O outro erro aqui é ótimo. Tomar ômega 3, 6, 9. Você pede para o paciente tomar ômega 3. Às vezes você pede para o paciente tomar ômega 3 DHA, porque é o melhor para o cérebro, porque é o mais anti-inflamatório. E o paciente vai lá e diz para você: doutor, eu tô tomando um melhor ainda, eu tô tomando 369. Gente, olha só, a tua dieta já tá totalmente. A tua dieta ocidental já tá repleta de ômega 6 e às vezes até de uns ômega 9 que não prestam tanto. Aí você tem que tomar o ômega 3 para poder equilibrar esse patamar, porque ele é anti-inflamatório e tudo mais. Aí o que você faz? Toma o 369. Ele é equilibrado na cápsula. Dentro de você vai piorar o desequilíbrio. E aí, você pega paciente fazendo essa bizonha também? Eu acho que o que aconteceu com isso, do 369, é que uma empresa americana bem famosa, ela botou para vender esse 369 há pouco tempo. Esse 369 é mais barato que o 3, óbvio. Claro, menos 3? É mais barato que o 3. Exatamente.
E aí, quando as pessoas vêm, tem aquele vendedor americano, o cara é vendedor e americano sabe fazer dinheiro, né? Tá lá na prateleira 369, o cara, você tem um ômega 3? Amigo, eu tenho melhor, my friend. Eu tenho 369. Né? Então as pessoas estão comprando esse 369 assim a rodo, mas sem informação nenhuma, né? E quando volta com o frasco, eu comprei esse que é melhor ainda, eu falo, não foi esse que eu te pedi. Eu te pedi para comprar o ômega 3 por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. E aqui o local natural daquilo é a lixeira, né? Não tem jeito. Natural. O doutor Alan Dutra até falou aqui que é muito mais legal você comprar o ômega múltiplo de 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Olha que legal. Gente, não façam Beleza. isso. Ômega 3, 6, 9 é lixo. A maioria das pessoas precisa do ômega 3. A dieta já está repleta de 6. E o 9, nem todo o ômega 9 é bom para a raça humana. Mas isso lá no site tem. Na timeline do grande Rodrigo também tem, que ele já falou sobre isso. Aí, para terminar, depois a gente vai responder algumas coisas de dúvidas de vocês que forem postadas, principalmente direcionadas ao Rodrigo, eu ajudo a discutir se ele tiver tempo. Mas para terminar, é gente que vira e fala, doutor Ícaro, eu não tenho tempo. Cara, eu preciso que você tome água de hora em hora, coma de 3 em 3 horas, respire direito, se exercite, eu não tenho tempo. Quando você diz que não tem tempo para uma coisa, na verdade você não tem prioridade, não vê prioridade naquilo. Por quê? Se alguém passar mal da tua família, você vai garimpar 1, 2, 3 horas por dia, se necessário, todos os dias. Então você consegue, o tempo é uma coisa elástica, a questão é prioridade. Te pergunto, você tem tido tempo para correr atrás de saúde? Tem tido tempo para correr atrás de informação de qualidade na internet? Tem tido tempo para buscar boas pessoas para seguir? Tem tido tempo para poder buscar bons profissionais para te acompanhar? Porque muitas pessoas colocam o principal obstáculo como dinheiro ou outras prioridades. Não, tempo é uma forma de investir prioridade, né? Então, eu, quando em consultório passo coisas para o paciente, peço para ele ler, para ele correr atrás da informação, para ele fazer um roteiro do dia a dia, uma tabela de como ele vai botar aquilo em prática, sabe? De o que vai passar a ser prioridade na vida dele, mudar suas prioridades. Rodrigo, concorda comigo? O que você acrescenta quanto a isso? Eu acho que é a mudança de cabeça. Uma coisa é você mudar a cabeça. Quando a gente... É bem comum, e isso... Uma pessoa entra, por exemplo, vamos tentar mudar isso um pouco mais amplo. Eu acho que a primeira coisa que você tem que mostrar para o paciente é o conceito de felicidade também, né? Você trabalhar com o que você gosta, você acordar para fazer aquilo que você gosta, você mostrar para ele que a atividade física não é somente para ficar com o corpinho sarado, isso é para saúde, é para poder viver mais, é poder aproveitar. Eu sempre pergunto, você tem filho, cara? Você tem filho? Você quer ver eles crescerem? Você quer ver? Você quer ficar até quando? Eu vou mais por esse lado, assim. Você está comendo isso e você acha que com uma pressão dessa, com um peso desse, com esse tal de gordura desse, um fígado assim, você acha que você vai viver até quando? Aí eu mostro que ele está desidratado. Você está desidratado, você acha... E eu vou mostrando isso. Eu vou mostrando a necessidade dessa qualidade de vida e a necessidade dessa mudança de hábitos. Eu acho que o problema também acontece muito, Ícaro, é imposição, né? A gente tem que mostrar o porquê. Algumas pessoas impõem, né? Com consultas mais rápidas, você acaba impondo. Olha só, a partir de hoje você tem que beber água, praticar exercício físico, entendeu? Fazer isso. Não. Eu acho que a gente tem que mostrar uma forma mais completa. Eu pego essa cadeia hormonal, a mesma cadeia hormonal que eu explico para médico em palestra, eu explico para meus pacientes. É óbvio que eles não vão entender, eu explico uma vez acaba mais básico, mas eu explico da mesma forma, porque na hora que ele olha, ele fala, porra, é isso, é por isso. Eu explico sobre o cortisol, eu explico da necessidade de ter uma boa qualidade de vida. Isso aí, cara, muda muito, né? Acho que a gente que eu e você, né, a gente quase não passa o final de semana em casa. É uma coisa rara, né? Tá palestrando, eu tô viajando palestrando, ou estou fazendo curso para aprender, ou estou fazendo curso para ensinar, ou eu estou viajando com o Vasco,
Eu sempre estou fazendo uma coisa, é bem difícil, né? A gente ficar final de semana em casa. Só que quando você faz isso, uma coisa que você gosta, que é prazerosa, você nem sente esse overreaching cerebral, né? Você nem sente essa estafa. Mas a partir do momento que você se impõe a fazer uma coisa que você odeia, eu acho que fica um pouco mais complicado. E hoje, muito problema começa até no trabalho. Eu sei que muita gente depende, né? É óbvio que é difícil. Para a gente é muito fácil falar isso, né? Muito mais na crise que a gente está hoje. Mas o dia a dia dele tem que ser uma coisa mais prazerosa, né? A vida é prazerosa, né? A gente tem que mostrar que a vida é prazerosa. E não só fazer a ferro e fogo, né? O ser humano tem umas pesquisas de neurolinguística e até de alguns coaches que mostram que o ser humano tem necessidade de saber o porquê das coisas, das pequenas coisas. Exatamente. Numa consulta de 10, 15 minutos é impossível, mas aí o paciente precisa entender duas coisas básicas. Primeiro, o maior interessado na sua saúde tem que ser você mesmo, você mesma. Nenhum profissional de saúde vai ter tempo ou condições de ser mais interessado na sua saúde do que você mesmo, você mesma. Então você tem que se responsabilizar por isso. E a segunda coisa é que procure profissionais de saúde para te acompanhar que gostem do que fazem, que gostem de atender pessoas, que gostem de pessoas e de ver pessoas bem. Aqui nessa live tem 4 que eu já estou vendo. Tem o Dr. Rodrigo, que é excelente no Rio de Janeiro. Tem o Dr. Alain Dutra e Dr. Ana Paula Rodrigues, que estão aí participando. Vocês podem pegar os endereços deles aí. E eu posso dizer para vocês que conheço esses, assino embaixo da perícia deles. E eu gosto muito do que eu faço também em Brasília DF. Mas lá no icaro.med.br/indicações, você também consegue ver vários colegas que parecem ter um perfil similar no Brasil inteiro. Então, assim, vou partir para a gente responder algumas dúvidas, mas desde já, eu já agradeço muito, Dr. Rodrigo, por ter participado dessa live aqui, porque assim, o tempo dele é preciosíssimo e tá tirando um tempo aqui, tira o tempo um monte de vezes para poder não angariar paciente para o consultório. Ele tá com o consultório cheio, eu também, doutora Alain e doutora Ana também, mas a gente tira graças ao Pai, mas a gente tira um tempo toda semana para fazer o que o Pai nos pediu na Bíblia, que é ajudar o próximo. Essa é a finalidade maior de todo ser humano, e a gente tenta fazer isso com vocês sempre, e eu agradeço muito por ele ter aceito o convite para poder estar aqui hoje para tirar algumas dúvidas de vocês. Então agora é a hora de você rapidamente fazer... Antes eu queria agradecer também o convite. Você é um dos maiores profissionais do país, você sabe disso, é uma referência minha no Brasil, uma das grandes referências que eu tenho. Botar nos 10 dedos da mão, está entre os 10. Obrigado. E eu fico muito agradecido pelo convite aí e honrado por você confiar no meu trabalho. Nossa, isso é uma honra, sabe? Podemos estar todos juntos nessa corrente de bem. Gente, quais as dúvidas de vocês agora para esse grande profissional? O que vocês querem perguntar? Se vocês não perguntarem, eu vou perguntar. Indica uma boa marca de ômega 3 no Rio de Janeiro. Bom, no Rio de Janeiro são as mesmas marcas que tem por aí, né? Essential Nutrition, né? O da Evidência, que é o Omega Tech, GNC, Life Extension, o Omega Pure, que para mim é um dos melhores do mundo. O que você recomenda aí de diferente? Tem a Dana. São esses, cara. Eu não gosto muito de falar, você me conhece bem, eu não gosto até muito de falar de marca nacional, não, que parece, né? Quando a gente fala, fica uma coisa meio... Eu até evito falar, mas são essas aí mesmo. E no Rio também tem a Danalytica, que é muito boa também, que é a mesma... todas essas aí, sem tirar nem pôr, são essas. Top de linha. Teve uma outra aqui que acabou de falar sobre um câncer grau 1 no seio direito, que fez cirurgia e colocou prótese. Não teve metástases, nem axila nem no mamilo. Tá perguntando, não precisou de fazer rádio nem químio, mas precisou tomar o Arimidex. Kátia, deixa eu te dizer, quando você bloqueia o estradiol no teu organismo, você não está bloqueando o estradiol só para um tecido hormonal que eventualmente ficou. Você está bloqueando o estradiol para todos os tecidos do organismo que podem estar precisando desesperadamente dele. Então tem que tomar muito cuidado com esses bloqueios hormonais, não é não, Rodrigão? Com certeza. Você falou, sem tirar nem pôr,
é óbvio que é isso, mas a gente tem que gastar um bom tempo aí para poder tomar a melhor conduta, né, o Ícaro. É difícil a gente responder essas perguntas. Às vezes eu recebo muita dúvida por direct. Eu já vou dizer que quem está aqui, eu leio todos os directs, tá? Eu recebo vários e eu vou lendo diariamente. E são muitos, mas eu gasto tempo. Os que eu posso responder, eu respondo. Mas algumas dúvidas são muito particulares e aí eu tenho um pouco de receio de responder coisas muito particulares, né? Porque às vezes a gente respondendo umas coisas muito particulares, né, Icaro, a gente acaba passando por cima de outros profissionais que viram pessoalmente, né? A gente dá uma opinião à distância, sem conhecer o paciente, sem examinar, sem ter uma anamnese completa. Então eu fico com um pouco de receio de dar essas respostas com coisas mais pessoais, particulares, né? Porque a gente acaba entrando em vários problemas, né? Um deles é a gente não estar avaliando o paciente, está vendo o paciente, está tocando no paciente e ter a anamnese completa. Então, algumas coisas eu evito, então já estou respondendo aqui o porquê que muita coisa eu não respondo, é justamente para tentar não passar em cima de outros colegas, ou até porque para não te dar uma informação que eu acredito seja a melhor conduta para cada tipo de doença, mas talvez não seja a melhor conduta para você, concorda? Sim. Para ter uma informação mais completa, eu recomendo que vocês vejam os posts e artigos mais completos lá no meu site sobre a parte de hormônios e lá no site do Rodrigo, que ele vai criar depois da campanha que foi instituída hoje, em breve. E tem gente aqui perguntando, óleo de krill ou óleo de peixe? Estudos têm comprovado que o óleo de krill, tá? Ou então os ômega 3 ligados a triglicerídeos, eles são melhor absorvidos pelo cérebro, principalmente o de krill, levemente mais favorável, mas é um pouco mais caro. E uma outra pessoa aqui perguntou sobre a relação das doenças cardiovasculares e do colesterol. Essa, Bruna, basta você entrar lá no site, pesquisar coração, colesterol, e você vai ver que essa história de que simplesmente colesterol alto aumenta o risco cardiovascular tem um nome, chama-se balela. Quer acrescentar, Rodrigo? Primeira coisa que eu queria falar sobre o óleo de krill, para tomar cuidado aí, a gente já citou algumas marcas, né? Tem muito óleo de krill agora, como o óleo de krill ficou em voga, né, tá na moda, tem muito óleo de krill vagabundo também, né? Sim. Então tome muito cuidado com o ômega 3 que vocês compram, vocês estão comprando, né? Uma dica, pega o ômega 3, bota no congelador, se congelar, lixo, tá? Isso é uma dica muito boa que a gente pode dar sobre o ômega 3 e prestar atenção na concentração. Qual a concentração de ômega 3 seu médico te passou, ou se ele te deu alguma marca específica, enfim, para saber a concentração que ele quer. E se ele passar óleo de krill, também falar a mesma concentração. Falando em cardiovascular, saúde cardiovascular, relação com colesterol, cara, eu vou até mostrar um negócio aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Estudos, como eu tinha falado sobre aparelho, sobre sistema hormonal, logo depois tinham alguns slides sobre isso. Aula sua? Esse artigo aqui é de 2016, tá vendo? 2016 saiu na Cardiovascular Medicine. Esse aqui. E aí, claro, eu li o artigo todo, vou colocar o artigo todo aqui. Quem quiser ler o artigo tá aí, ó, dá um print, sei lá, ou então ver depois, tá aqui o artigo, tá bom? Ó, esse estudo, que realizou uma análise de pesquisas anteriores, sugere que níveis mais elevados do LDL, o que eles chamam de mau colesterol, é associado com vida mais longa para pessoas mais velhas. E aí a gente fica doido, né? Fala, cara, o que é isso? Tudo que eu aprendi até hoje, então tá errado. Eu não estou dizendo para você não se preocupar com colesterol. É importante você se preocupar com colesterol. Sim, né, Ícaro? Até um certo ponto, tem até uma relação em relação ao triglicerídeo que o seu médico tem que estar atualizado, tem que saber, e também dosar a sua homocisteína e saber como isso tudo está. Mas não usar só o colesterol como o grande vilão, porque o colesterol ele é muito benéfico em muitas funções do corpo, né? Principalmente as funções hormonais. E outra coisa, praticantes de atividade física têm um colesterol aumentado, sim. Se ele for um praticante de atividade física e tiver
um colesterol baixo é porque a alimentação está ruim, não está tão boa em gordura quanto deveria, concorda? E vai lesionar. Boa? Exatamente, é isso. E aí ele vai lesionar demais, né? Não vai reparar direito as lesões. Por exemplo, hoje as pessoas estão utilizando mais óleo de coco, né? O TCM, líquido, óleo de coco. Essas gorduras boas estão comendo mais oleaginosas, muito por causa do trabalho que a gente tem feito aí, esses médicos todos aí, eu, você, doutor Alain, vários outros médicos, né? Isso também aumenta um pouco o colesterol sanguíneo. Agora, isso é ruim? Não, vamos ver outros parâmetros, né? E a gente tem que usar outros parâmetros com isso, que é a triglicerídeos, homocisteína. Esse aqui é até um outro artigo de 2012. Quem não leu já está 5 anos atrasado. Tá certo. Se quiser ler depois. Aqui, ó. A redução do colesterol foi relacionada com uma taxa elevada de mortalidade. Mesmo após a exclusão das mortes, devido às doenças do fígado da análise, o colesterol alto não foi um fator de risco para a mortalidade. Ou seja, às vezes as pessoas que têm um colesterol mais alto, o médico sai socando estatina, e essa socação de estatina, o que esse artigo quer mostrar é justamente isso, que essa redução drástica do colesterol teve uma maior taxa de mortalidade. E aí? Olha só, gente, colesterol, se vocês quiserem, eu acho que você tem post sobre isso, não sei se você quer postar depois aí, Rodrigo, para o pessoal poder ver. Eu acho o endereço. Eu acho que eu tenho uns 15. Pois é, eu também, mas eu tenho um site aí, já tenho, sabe, e ele não. Então assim, né, procura na timeline dele, que agora ele vai organizar um site, graças a Deus, mas lá no meu site, se você for lá buscar colesterol, tem as relações entre HDL, LDL, triglicerídeo total que você tem que ter, explicando detalhadamente, tem vídeos sobre isso, tem mostrando que LDL e HDL são transportadores de colesterol, você precisa dos dois, em equilíbrio. Você precisa de ter bons hábitos de vida junto ao colesterol. Já peguei gente com hábitos de vida ruins e o colesterol equilibrado e que estava muito mal. E gente com hábitos de vida bons e o colesterol perto de 300 que estava vendendo saúde. Então não é um parâmetro isolado. A chave... E outra coisa, né? Reposição hormonal também. Aos que fazem reposição e tem uma indicação de reposição, a reposição hormonal também vai aumentar o colesterol naturalmente, igual eu mostrei na cadeia hormonal ali. Né? Vai aumentar o colesterol. Isso é ruim? Pois é. Não é. Não é. Então, gente, então era isso para hoje. Vou dispensar o Dr. Rodrigo, que tem família, assim como eu também. E daqui a pouco é hora de... casa me esperando, vou conversar com eles ainda. Vamos liberar aqui. Obrigado a todo mundo, tá? O ilustre companheiro vai deixar um último... Companheiro não, eu me recuso a chamar os outros de companheiro por questões óbvias, né? Não dá para chamar ninguém de companheiro nesse contexto atual do país. Mas, Rodrigo, deixa um recado final aí pro pessoal que está muito feliz pelo que estão falando aqui em vários comentários de você estar aqui, antes de eu fazer o encerramento. Primeiro eu queria falar para todo mundo que hoje em dia estou muito feliz assim, com a evolução que as coisas estão acontecendo, muito feliz da informação que as pessoas têm. Às vezes as pessoas... Antigamente a gente tinha que lutar para informar. Hoje em dia as redes sociais até ajudaram muito nisso, porque hoje em dia as pessoas já chegam muito bem informadas sobre algumas coisas, já relutam sobre alguma coisa, e até os artigos e as bibliografias estão tendo que se adequar à informação da população. Até a rede de televisão, como a gente conversou antes, está começando a se readaptar, embora uma certa resistência, mas as coisas estão mudando graças a esse tempo que as pessoas estão gastando diariamente para informar e para mostrar o que elas pensam, o que seja o certo. Às vezes você segue uma pessoa, você está vendo uma pessoa que não é o correto, mas é o que ela acredita ser. Então, para mim, isso já vale. Você tem que saber só selecionar quem segue ou não. Exatamente. E fico muito feliz das pessoas estarem ouvindo isso, a gente está conseguindo mostrar isso hoje, né? Antigamente, quando a gente falava mal de anticoncepcional, a gente era louco. Hoje em dia, as pessoas já têm uma consciência sobre isso. Há pouco tempo, uma associação muito famosa falou mal sobre óleo de coco, e as pessoas não deixaram se levar sobre isso, porque elas já têm informação sobre isso. Uma outra sociedade muito grande falou mal de óleo de coco, as pessoas não estão deixando se levar sobre isso. E embora os tradicionalistas falem mal de gorduras,
e fala que carboidrato não faz nada, as pessoas não estão se deixando levar sobre isso, porque elas já têm informação o bastante sobre esse trabalho que a gente faz. Então, isso para mim é a minha maior recompensa. É isso, eu gasto tempo, fico um pouco mais longe da minha família, mas isso me dá uma recompensa enorme, saber que a gente está mudando a vida de alguém. Quantas e quantas e quantas mensagens, não dá para responder todas, eu recebo diariamente, agradecendo, eu fico muito feliz, eu leio todas, desculpa não responder todas, mas eu fico muito feliz só de saber isso. Isso para mim é o maior presente, e agradeço o espaço aí para a gente falar mais sobre isso. Obrigado, Igor. É isso aí então, gente. Só tenho a agradecer esse monstro da medicina ter ajudado nesse bate-papo de hoje. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe esse feriado de vocês aí, de 1º de maio, abençoe a semana de vocês, e eu tenho certeza que o bem foi feito e será feito cada vez mais por todos nós. A gente vai continuar fazendo a nossa parte, doutora Alan, doutora Ana Paula Rodrigues e vários outros médicos que vocês podem ver lá no icaro.med.br/indicações. A gente faz a nossa parte distribuindo gratuitamente conhecimento de qualidade e, é claro, acompanhando de maneira individual os pacientes em consultório. Faça a sua parte agora buscando informação de qualidade e o bem para você, para sua família e para quem te importa. Um grande abraço, fiquemos todos com Deus. Até mais. Valeu, Rodrigo. Abraço, obrigado. Tchau, tchau.